E aí, pessoal, tudo tranquilo? Deu uma atrasadinha aqui, estava com uns problemas técnicos, mas chegamos. Esperar a Taiguara chegar aqui também, né? Para a gente falar um pouco aí sobre tudo o que está acontecendo. O pessoal meio que entrou em desespero, as opiniões se dividiram, vestes foram rasgadas, lágrimas correram pelas faces depois do discurso do presidente, ninguém sem saber. Achei por bem fazer essa live aqui com alguém que está também muito por dentro da situação, que é o meu caro Taiguara, né? Ele já está aparecendo aí, já já ele chega. A Marlana, lá dos Estados Unidos. Como é que tá a situação aí, minha cara? Diz aí nos comentários como é que estão as coisas. Opa, E aí, meu caro? Deixa eu aumentar aqui. deixa eu também botar meus fones aqui. Eu tô quase sem bateria, então tu vai de fone, eu vou com carregador. Pessoal, vão dizendo, tem gente aí que tá dizendo que a imagem tá meio complicada. Ah, como é que tá a situação? Tá tudo tranquilo? Tá ouvindo bem aí, Taiguara? Taiguara? É, aqui Taiguara travou, não sei como é que tá. Foi, Taiguara travou, ele saiu, vai voltar. Pessoal, vocês que estão de fora, vão dizendo aí as impressões de como está aí. Uma pessoa disse que estava em Londres, outra pessoa disse aí que estava nos Estados Unidos, né? A Marlene já falou, disse que lá as opiniões também estão bem divididas, como no Brasil, né? Então vocês vão dizendo aí como é que está a situação, para a gente também ficar um pouco mais informado. Taiguara vai entrar agora. Oi, E aí? Agora vai? pronto, agora vai. Deu um problema aqui nos fones, não sei o que foi isso, travou tudo. Não, de boa, tudo certo. Pois bem, tá agora tá falando aqui com o povo que de ontem para hoje, né, todas as vestes do país rasgaram-se, né? As cabeças foram revestidas de cinza, vestiram-se sacos ao longo do país inteiro e tá todo mundo meio perdido, né, sem saber o que fazer. Até porque a partir de agora as pessoas estão mais ou menos começando a entender o que é uma quarentena, né? Uhum. Porque primeiro, segundo, terceiro dia, estava nos memes, estava nos exercícios, vamos treinar em casa, vamos pedir comida. Aí quando dá uma semana, a pessoa vê que não dá para estar pedindo comida. Aí não É, dá também para ficar, né, sem ir no dentista. Não dá para você fazer certas coisas e aquelas agendas que estavam marcadas, enfim, né, todas as coisas começam, a vida começa a acontecer e os impactos começam a surgir. E aí ontem, né, a gente não vai entrar aqui no mérito específico de fazer uma análise linguística do discurso do presidente, mas o núcleo central, que me parece que causou um certo espanto, e que muitas pessoas, inclusive da base bolsonarista, vieram conversar comigo no direct, que estavam meio perdidas sem saber o que fazer, mas o núcleo mesmo da coisa era salvar vidas ou salvar a economia? Porque a discussão foi colocada nesses termos, né? Salvar vidas ou salvar a economia, né? O que é tão importante? E o que acontece com o lockdown horizontal, né? Que as pessoas nem conhecem esse termo, mas assim, o que é que acontece se sair da quarentena? E se ficar na quarentena? Então, assim, é mesquinharia falar em economia ou não? Qual é o impacto real dessa coisa? E mais, qual é o impacto real médico da quarentena na estrutura mesmo de contenção e de debelamento da epidemia? Ou seja, a quarentena é um método eficaz para acabar com a epidemia? Quais dados a gente tem? Então, todas essas perguntas, se não foram formuladas desse jeito, mas meio que ficaram, né, embutidas nas formulações lá, nas impressões isso. que o pessoal teve. E aí, você é o convidado, por gentileza, fique à vontade, começa aí
a falar o que tu acha necessário. E aí a gente vai dando continuidade. Boa noite aí a todos e a você também, meu querido Pedro. Obrigado aí pelo convite. Veja só, eu acho que toda esses extremos, né, que estão se chocando aqui no Brasil sobre essa questão de quarentena, lockdown total, lockdown parcial, isolamento total, isolamento parcial. De repente todo mundo começou a falar disso e ninguém entende o que é que são essas coisas, em primeiro lugar. Eu demorei muito a falar sobre esse assunto porque eu estava estudando o tema. Eu não conhecia, Óbvio, eu não óbvio, né? conhecia. Assim, óbvio. Eu passei esse tempo todo sem falar nada. Eu vim começar a falar sobre isso ontem, lá no Twitter, porque eu estava estudando o tema. Eu fui ler o que é que estavam fazendo nos outros países, né, o que é que era adequado para fazer aqui, considerar a nossa situação atual, a nossa situação concreta. Então, a questão é a seguinte: primeiro a gente precisa ajustar os termos. Ninguém está fazendo muito bem isso aí, não tá ajustando os termos. A quarentena total para tudo é uma sandice. Isso não existe. Isso não existe em lugar algum do mundo. E Tá? nunca existiu, inclusive. Não, nunca existiu. Isso foi. O pessoal às vezes não entende, por exemplo, a Inglaterra bombardeada, as pessoas limpavam a calçada dos escombros dos bombardeios e colocavam as bancas de fruta. Então, assim, cara, isso nunca aconteceu. Né? Não, não, não. Olha, isso nunca aconteceu por um motivo fático muito simples. Não tem como você parar de um dia para a noite. Se você parar tudo de um dia para a noite, você morreu. Só se para quando se morre. É muito simples, tá entendendo? Então, isso nunca existiu. O que existe é o seguinte: você pode fazer uma quarentena total? Pode. Mas de regiões afetadas. Você não pode acreditar que um país do tamanho do Brasil ele vai ser afetado por uma epidemia do mesmo jeito que acontece lá em São Paulo, por exemplo. Eu recebi hoje à tarde a notícia de que o Ministério Público lá em Parintins, na região norte, salvo engano era no estado do Amazonas, em Parintins, está recomendando o Ministério Público, dizendo que vai processar se alguém sair de casa. Então veja, a cidade de Parintins está sendo afetada pelo coronavírus do mesmo modo que a cidade de São Paulo, a ponto de se ter que adotar uma medida tão drástica que ninguém pode sair de casa. Então isso não existe, não é? Primeiro, você tem que saber que quarentena você isola regiões, as regiões afetadas. Você não isola um país inteiro. Você não para um país inteiro de uma vez. Isso é contraproducente e isso é irreal, em primeiro lugar. Segundo, você não faz uma quarentena por fazer. Quer dizer, você diz, vamos fazer aqui a quarentena porque a doença vai deixar de existir. Não, a doença não vai deixar de existir. Quando você libera da quarentena, o pessoal se infecta do mesmo jeito. Então, fazer quarentena por fazer não existe. A quarentena tem um propósito. Qual é o propósito da quarentena? Você isola as pessoas para você não ter modificação no terreno. Então, o terreno é daquele jeito ali e pronto. Então, você parou as evoluções. Você isolou para isso. E aí, o que é que você faz? Você começa a testar as pessoas. É por isso que as quarentenas elas estão ligadas a estratégias de testagem. Você sempre liga uma coisa a outra, porque você tem que descobrir os reais infectados. Quando você descobre os reais infectados, então você isola só aqueles ali e o restante vai trabalhar. Porque você não pode parar tudo. Não tem como parar tudo. Se você para tudo, você vai ter outros problemas de saúde pública. Se você para tudo, como é que vão ficar os insumos hospitalares? As empresas vão parar de produzir? Como é que vai ficar o transporte para levar comida para os doentes? Vai parar?
a produção de comida para o restante da população e também para os doentes. Vai parar? Não existe isso. Isso é um absurdo. Não existe isso. A gente não para assim nem por doenças mais graves que atingem o Brasil cotidianamente. Tá entendendo? Então, o que eu tô percebendo é o seguinte: esse negócio de quarentena total, vamos parar todo mundo e pronto, e aí a doença vai desaparecer. Isso aí surgiu das redes sociais, né? Porque o coronavírus no Brasil ele viralizou antes na rede social do que nas pessoas, né? A viralização dele foi na internet primeiro. Como, aliás, né? quase tudo no Brasil atual, né? Exato, exato. Explode no Twitter e no Instagram e depois ele tem algum efeito no mundo real. É. Isso aí surgiu nas redes sociais e de repente se tornou política pública. Todo mundo resolveu parar. O pessoal de governos, de prefeituras, resolveu fazer essa mesma coisa, sem ter um planejamento e uma métrica por trás. E o que eu estava vendo, o que eu vi, a experiência dos outros países é a seguinte. Primeiro, você não faz uma quarentena sem ter a métrica da quarentena e sem ter a estratégia de testagem. Então, o que é a métrica da quarentena? Você vai zonear as áreas que precisam ser isoladas. Depois de você zonear, você vai testar aquelas áreas e descobrir os infectados. Isso foi feito na Coreia do Sul, isso foi feito no Japão. Eles conseguiram, o que se fala tanto aí, achatar a curva, né? Quer dizer, a curva não subiu exponencialmente e atingiu um pico. A curva foi como que deitada, né? E o objetivo de fazer um achatamento da curva, fazer a curva subir dessa maneira e não assim, é você aliviar o sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, quando tem esse pico aqui, ele não tem condição de atender todo mundo ao mesmo tempo. Como não tem condição de atender todo mundo ao mesmo tempo, outras pessoas com outras doenças vão ficar desamparadas, e aí que está o problema. O caos das mortes não é só por coronavírus, é um caos sistêmico, porque outras pessoas vão deixar de receber a atenção necessária, né? Agora, quando você faz isso aqui, o achatamento da curva, né, aí você consegue fazer uma adaptação do sistema de saúde. É isso que se busca. Não é acabar com a doença. A doença só vai acabar quando descobrir uma vacina. Agora, sabe quanto tempo para descobrir uma vacina? Tempo normal? 18 meses. Você vai passar 18 meses em quarentena? Vai parar o Brasil em 18 meses? Aí é que a gente vira colônia da China, tá entendendo? Exato. A China vem para cá e coloca todo mundo aqui e a gente vira colônia deles, de uma vez por todas, né? Então vamos lá. Vocês estão me escutando direito? Porque o pessoal estava reclamando que meu áudio estava baixo. Eu coloquei o fone agora. Me digam aí, tu tá escutando até agora, bem? Eu estou escutando bem. Pronto, vamos lá. Olha só, pessoal, vocês que vieram aqui, mais ou menos vocês já conhecem o que eu faço e conhecem o que Taiguara faz. Então, ainda tá baixo, Alan? Você já conhece o que eu faço? Para mim tá perfeito aqui o som. Tá bom, né? Você já conhece o que eu faço, já conhece o que Taiguara faz, então assim, o que a gente vai tentar falar aqui é dar uma amostra de uma coisa mais profunda. Veja só, o vírus, na minha concepção, ele trouxe 3 coisas, tá certo? Primeiro, estão dizendo aí que o som tá muito baixo, o meu. Eu estou ouvindo perfeitamente, eu não sei porque o que está acontecendo. Aqui tá normal. Tá normal, né? Então eu vou continuar, né? Como depois isso aqui vai para o YouTube, bem, depois vocês dão uma olhada aí. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem 3 problemas aí que o vírus trouxe que ninguém está falando, né? O primeiro problema é o seguinte, claro, esse todo mundo está falando, você tem um problema de nível médico, ou seja, você vai ter uma população que vai para o hospital e essa doença não tem vacina e o único tratamento é dar suporte ao corpo para o corpo se tratar. Assim, obviamente, eu estou sendo muito esquemático, né? Claro, tem mais coisas envolvidas, mas em linhas gerais é essa, né? Vai lá dar um suporte de ventilação mecânica para o corpo melhorar. Esse é um ponto. A outra questão é de natureza econômica e tem um outro problema que para mim parece tão grave quanto os outros, que é o seguinte, revelou a todo mundo uma incapacidade, um defeito básico da inteligência. Veja, eu trabalho basicamente com a restauração da inteligência, digamos assim. É basicamente isso que eu faço, é o trabalho.
E qual é uma das características da inteligência? É o seguinte, é você ser capaz de estar aqui no mundo do conceito e transformar esse conceito numa percepção da experiência. Isso é um dos mecanismos da inteligência. Então, por exemplo, quando eu chego para a Taiguara e digo assim, Taiguara, me pega um livro atrás da tua estante, ou seja, ele está lá, ele sabe o que é estante, ele sabe o que é livros, a memória dele sabe que tem um livro atrás da estante. O que é que ele sabe, o que é preciso fazer, a ideia do esforço necessário para pegar o livro, da distância da estante até o livro, tudo isso fica claro. Por quê? Porque ele vai ser capaz de transformar essa frase numa experiência perceptível. Pegar o livro e colocar aqui. Certo? Isso a nossa inteligência faz comumente. Acontece que quando eu estou falando de um livro na estante, é mais tranquilo. Quando eu falo de coisas, por exemplo, como vamos fechar o país por 2 meses, as pessoas não têm imaginário, não tem lugar para onde a inteligência trabalhar, dela imaginar o que é um país fechado por 2 meses. O que isso significa de fato. Porque, veja, o que significa pegar um livro na estante e botar na mesa, todo mundo sabe. Então, você vai saber o que é o texto. Então, se eu pedisse, Taiguara, bota 100 livros da tua estante na mesa, ele ia dizer, pô, peraí, eu estou no meio de uma live, vou botar 100 livros aqui. Isso vai dar um trabalho danado, não vai nem dar para eu olhar você. Por quê? Ele tem ideia do que significa. Aquilo está presente no imaginário. Quando a gente diz assim, vamos fechar o país por 2 meses, eu duvido e faço pouco que as pessoas entendam o que significa, na realidade, fechar um país por 2 meses. É por isso, né, essa incapacidade de transformar a palavra, né, o signo e o significado no referente, né, aquele conceito ali numa coisa real, é o que faz as pessoas terem um fetiche do fechamento. Por quê? Porque na cabeça das pessoas está assim, ó, fechamento é bom, mata o vírus, é bom. É isso que está acontecendo. É assim, liga a chave, fechamento, bom. Não fechamento, mal. É isso, pô. Agora me diga, como é que você resolve uma situação de uma pandemia global com a chave de bom e mal? Porra, não dá. E tá todo mundo raciocinando nessa clave. Então, quando uma pessoa diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver uma outra alternativa, acende uma luz, a pessoa faz mal. Não mata vírus, mata pobre, quer matar pobre. São esses os raciocínios. Entendeu? É o raciocínio dos contrários, né? É claro que isso é loucura, porra. É claro que isso é loucura. Tá entendendo? Então, beleza. Você tem essa crise da inteligência. O que a gente tem que fazer, e o objetivo aqui é o seguinte, é tentar dizer a vocês os dados que já existem e o significado real do que se está sendo proposto. Qual o significado real do que está sendo proposto? O que a gente vai tentar colocar aqui é no imaginário de vocês o que isso significa, certo? Então, algumas coisas bastam agora. Eu vou só jogar aqui para você comentar depois. Veja. Sim. Os efeitos de uma paralisia total em termos de caos social e de morte. Como eles se equiparam ao que a gente sabe até agora da mortalidade do corona? Olha, veja só. Em relação ao Brasil, eu vou tratar do exemplo externo. Vou falar dos Estados Unidos, certo? Vou falar dos Estados Unidos e da China. As duas potências. Aí depois a gente começa a pensar como é que é a situação do Brasil. Vamos ver os Estados Unidos primeiro. Estados Unidos fez uma quarentena que é localizada. Ele não fez um shutdown total, ele não parou o país inteiro, certo? As pessoas começaram a ficar em pânico, uma lá, outra cá parou, etc. Mas ele não parou o país inteiro. O Trump até deu uma entrevista e o pessoal começou a alardear, e Trump está dizendo que é uma gripe. Não, ele disse que morrendo tais números de pessoas com gripe, ele não para o país todo. Então, com essa doença, ele também não vai parar o país todo. Ele reconhece a seriedade da doença. Eu acredito que a hipótese disso aí ter sido um acidente de arma biológica é possível de estar sendo cogitado, já falei isso várias vezes, mas a questão é,
Você não para um país inteiro com isso. Lá nos Estados Unidos eles perceberam. O que é que você faz? Você vai parar as regiões que estão afetadas pela doença, vai testar aquelas regiões, vai descobrir os infectados, vai isolá-los. O restante do país continua funcionando. Por que os Estados Unidos estão pensando nisso? Lá saiu um estudo, salvo engano, da JP Morgan, que diz que os americanos eles têm poupança para passar 27 dias em casa. Depois de 27 dias acaba. Veja, os americanos têm poupança para passar 27 dias em casa. Depois de 27 dias acaba. Tem gente no Brasil querendo que o Brasil passe 3 meses em quarentena. O brasileiro. É loucura. Se o americano consegue passar 27 dias em casa, né, e se as empresas conseguem resistir 27 dias paradas, como é lá nos Estados Unidos, como é que no Brasil a gente vai fazer isso? Não faz. Com 5 dias acabou. Com 5 dias acabou. As pessoas começaram a enlouquecer porque com 5 dias, uma semana, acabou. Não tem dinheiro, não tem poupança. O brasileiro paga imposto adoidado. O brasileiro paga dívida pra caralho, tá entendendo? Então como é que ele vai resistir por mais tempo? Não vai. Esse é um ponto, esse é um dado. Segundo, os Estados Unidos começaram a pensar no problema militar, porque eles quarentenaram também os militares. Eles reduziram o número de bases no Iraque, né? Eles colocaram os militares e as famílias, se em alguns casos as famílias dos militares vivem dentro das bases também, colocaram esse pessoal todo parado. Na Coreia do Sul, a mesma coisa. Eles interromperam um grande exercício militar que ia acontecer na Europa, que é o chamado Larg Defender, que era o maior exercício militar a acontecer na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e Europa. Não é? Então, os Estados Unidos foram parando essas coisas todas e eles começaram a ver o seguinte: se a gente começa a parar os militares em todo lugar por causa da doença, a gente vai abrir espaço para os nossos inimigos, certo? Então, eles viram o quê? Eles viram, a Rússia parou também. A Rússia cancelou o exercício, então a Rússia não é um problema. Mas por quê? Porque a Rússia é um país. Então, você tem como responsabilizar um país que ataque outro em tempo de uma pandemia. Isso faz parte das normas de guerra e etc. Você tem como responsabilizar. Mas grupo terrorista, você não faz isso. Porque grupo terrorista não é país. Então, se você enfraquece as condições, né, de resistência, você para os exercícios militares, você quarentena as tropas, você para a marinha, porque a marinha também está quarentenada dentro dos navios. Teve um navio americano que parou num porto no Vietnã e pegou coronavírus. Tá entendendo? Então eles pararam, eles disseram, não, vamos manter os navios aqui quietos, né? E mais, os militares, em muitos lugares, eles não têm um atendimento médico tão bom. Eles têm um médico lá, da base deles, mas não é. Eles não vão ter respirador, não vão ter hospital, não vão ter nada. Então, eles perceberam o seguinte: se a gente parar tudo, a gente vai estar se sujeitando aos inimigos. Então não pode parar. Agora traz isso para o Brasil. Imagina você tirando as pessoas das ruas, você parando de trabalhar no comércio, você parando a economia como um todo. O que é que vai começar a acontecer? Brasileiro não tem condição, né, de manter, não tem condição de sobreviver a isso aí. Começa a aumentar o desemprego. De desemprego surge imediatamente saques e criminalidade. Então, as duas coisas aumentam. Isso aqui você não tem como tratar com as pessoas simplesmente parando. Se os Estados, o mesmo problema que os Estados Unidos vão ter com militares, porque eles encerram os militares e eles começam a se sujeitar aos inimigos externos, a gente vai ter aqui dentro. Então, se a gente para tudo, a gente abre porta para o surgimento de inimigos externos, que a gente não ia querer agora. A gente já convive com essa realidade e ela piora. Então, esse é o exemplo americano, né? Agora vamos para a China. A China tem muita gente achando que agora o chinês vai dominar o mundo, né?
Olha, a situação da China não é tão boa. Eu estou com uns dados aqui que eu separei. É, a China, para você ter ideia, em 2010 a China cresceu 10%. Em 2015, em 2010 ela cresceu 10% e ela prometeu que em 2020 ela ia dobrar isso aí. Ia ser É dobrar a 20%. meta. Ia dobrar a meta. Exatamente. Foi daí que a Dilma tirou, vamos dobrar a meta. Porque isso foi em Certamente. 2010, é na época, né? Exatamente. Aí, veja só. Em 2010, a China cresceu 10%. Em 2015, a China cresceu 8%. Em 2018, a China cresceu 6,6%. Em 2019, a China cresceu 6,1%. Ela foi caindo cada um dos anos, né? E esse ano, por causa do coronavírus, as expectativas são de que ela cresça 4,8%. E mesmo as expectativas internas, as melhores do governo, são de que cresça 5%. Aí você tem um outro problema, o pessoal está dizendo aí, a China agora vai comprar o mundo, etc., porque o mundo está barato e tal. A China depende do mercado externo também. 20% das exportações da China são para os Estados Unidos. Aí se os Estados Unidos param e começa a ter crise, e aí? Como é que a China vai vender? Então ela tem esse problema. A China fez um corte de impostos no ano passado, em 2019, por causa da guerra comercial, né, com os Estados Unidos, que a arrecadação dela caiu demais. Então eles tiveram uma crise que eles precisariam injetar dinheiro no mercado, né, precisariam injetar dinheiro nas circunstâncias internas, no momento em que eles não podiam ter essa crise porque eles tinham cessado uma parte da arrecadação. Então, você tem todo esse problema interno na China, resultado. A China liberou 78 bilhões de dólares, né, para o mercado interno. 78 bilhões. Donald Trump está liberando 2 trilhões. A China liberou 78, Trump está liberando 2 trilhões. A galera não entende o que é os Estados Unidos. A galera não entende, não entende, pô. Pois é, os Estados Unidos estavam capitalizados. A China não estava, porque a China já vinha de uma crise em 2008, né, com 300% da dívida pública dela foi para sustentar a crise de 2008. 300% da dívida pública. Né? Então, a dívida pública é 300% do PIB. Esse é o ponto. É isso que eu quero dizer. E ela está propondo agora, ela está com um crescimento da dívida pública de 3%. Pode ser que agora eles aprovem uma ajuda de 300 bilhões de dólares, aí cresce a dívida para 3,5%. Então, eles estão nessa situação, né, que não é tão boa para eles. Vamos ver o desenrolar disso. Mas não é tão boa para eles e destruindo o resto do mundo é que não vai dar certo. Né? Então, se a China está nessa situação, imagine o Brasil, que depende, inclusive, da China para vender muita coisa. Infelizmente, a gente criou essa dependência. Está na hora de talvez mudar isso, né, de pensar numa coisa diferente. Mas, se a China está dessa forma e foi atingida dessa maneira pelo coronavírus, imagine como é que vai ser a nossa situação aqui se a gente parar tudo. Então, você não tem como fazer isso. E a experiência dos outros países mostram que não dá para fazer isso aqui. Né? Aqui a gente tem que agir de uma forma razoável. Você tem que zonear o país. Você não vai dizer que a Paraíba está na mesma situação de São Paulo. A Paraíba não está na mesma situação de São Paulo. Não vai dizer o Brasil não é um país, pô. O Brasil é 80% do continente. Exato. O Brasil são vários países, né? Então, se você consegue zonear, né, o país, aí você consegue perceber quais as áreas que você vai precisar tratar melhor, né? Então, você não pode admitir que, como eu estava dizendo, a Paraíba esteja na mesma situação de São Paulo, que Parintins, lá no Amazonas, esteja na mesma situação do Rio de Janeiro. Não está. Né? Não está. Então, essas são coisas que precisam ser tratadas. Né?
Ô, Taiguara, já Pode que você falar. entrou aí já que você entrou aí nessa questão econômica, eu acho isso uma coisa muito importante falar, por quê? Porque parece não, o brasileiro, via de regra, aquilo que ele não vê, aquilo que ele não toca, ele tende a tomar como inexistente. Então é o seguinte, a maioria Uhum. das pessoas, elas não percebem o que é economia. Por quê? Porque na escola, veja, todo o processo... Pessoal, eu sei que o som está baixo, mas eu não tenho muito o que fazer, né? Já mexi aqui de todo lado, então vai desse jeito mesmo. Aumenta aí o volume. Vai ser o jeito, infelizmente. Mas, enfim, o que é que eu quero dizer? Se você tem... é isso mesmo. Vai ter que continuar assim. Então, continuando, para não atrapalhar. Se você tem uma necessidade, ela precisa ser atendida, tá certo? Toda necessidade Isso. humana, ela precisa ser atendida. Qual é a questão? A questão é assim, não existe riqueza de modo natural. Você não senta no meio do asfalto e caem cachos de uva na sua boca e cai um iPhone no Exato. seu bolso, né? Assim, Exato. isso não acontece. Então, as necessidades que nós temos, elas têm que ser supridas através de uma produção de riqueza. Quando eu digo produção de riqueza, eu não estou falando produção de luxos e mansões. Riqueza é tudo aquilo que o trabalho produz para suprir uma necessidade. Então, se você está numa terra árida, você vai lá, cava, joga uma semente, bota água, cresce aquele pé de feijão, você tira o feijão, colhe e come o feijão no domingo com a sua família, aquele produto feijão, ele era uma riqueza inexistente que o trabalho tornou existente, tá certo? Que ele não existia de modo natural e espontâneo caindo dentro da sua panela. Então aquilo era uma necessidade que foi sanada através do trabalho. Veja, a economia é o conjunto de todas as pessoas que produzem coisas para suprir as necessidades umas das outras, certo? Exato. Isso é a economia. Então, por exemplo, vocês sabem fazer macarrão, porra? Não sabem. Mas vocês não gostam de comer macarrão? Tem que ter alguém para fazer o macarrão, certo? A questão é, quem é que vai fornecer a matéria-prima? Quem é que vai fornecer a embalagem? Quem é que vai transportar? Quem é que vai vender? Quem é que vai produzir em escala suficiente para que esse produto se torne acessível? Veja, tudo isso é economia. E a vida das pessoas depende da economia. Por um seguinte motivo, você mora num apartamento, tá certo? Vamos fechar tudo. Vamos. Tu vai plantar feijão, na tua sacada. Tu vai plantar arroz Pois é. no teu potezinho como é que o povo tem com um cacto. Vai ter um cacto de enfeite e um ramo de arroz. Vai ser assim. Você vai se alimentar desse jeito. Você vai criar um bode na sua sala de estar. Você vai criar uma vaca na sua cozinha para você depois matar. Claro que não. E como é que essas necessidades serão supridas? Essas necessidades são supridas através da economia. Quando outras pessoas vão produzir isso e você vai trocar com elas um valor. E você vai depender do produto delas e elas vão depender do valor que você vai dar por aquele produto. É isto, na prática, que funciona. A vida das pessoas depende do movimento econômico. A vida das pessoas depende da economia. Então, essa história de dizer assim, ou salva vidas ou salva a economia. Meu querido, salvar a economia... É uma questão irreal. É salvar vidas, porra. Se você não salva É uma questão irreal, não existe. Não existe. É uma questão que não existe. Mas por que é que existe? Porque todo mundo foi instruído a achar que economia é coisa da galera que está lá de terno e gravata, vendo, hoje eu só ganhei 200 mil reais. Não, meu filho, a economia não é isso, não. Sabe o que é economia? Eu fui hoje, eu vou lhe dizer, eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho um afilhado e eles moram numa zona mais pobre aqui de Campinas, naquele bairro do Major Veneziano, Taiguara. Lá depois das Três Irmãs, lá e tal, né? O que acontece? É a mãe e uma filha. O meu primo, meu amado primo, morreu de infarto e deixou mãe e filha. Mãe e filho, certo? E aí a mãe trabalha como serviços gerais de uma pizzaria que está fechada. O que eles fizeram? Dispensaram. Estão os dois gripados, que ninguém sabe, inclusive, se é corona ou não, porque não foram testados. Então, estão os dois gripados em casa, estavam sem feira. Certo? A questão é,
A gente foi lá e tal. A questão é o seguinte. Se esse fechamento durar mais um mês e meio, meu afilhado passa fome, pô. Porque a mãe dele não vai ter onde trabalhar. Logo, a mãe dele não vai ter como sanar aquela necessidade alimentícia. Ela não vai ter como trocar o salário dela pelo produto que está na prateleira. Então, ele vai ficar com fome. Isso é economia. Sabe o que é economia, né? E isso até muitos direitistas liberais são uma merda mesmo, tá, agora. Temos que admitir. É forçoso, é imperioso admitir isso. Que é o seguinte, o Bolsa Família funciona para muitas famílias como um capital de giro do pequeno negócio, pô. É isso que acontece. Eu tenho uma outra amiga que ela tem uma serigrafia, né? Nossa querida amiga tem uma serigrafia. Eles têm 2 ou são 3 funcionários. Os contratos já estão feitos. Só que se eles não entregarem, eles perdem o dinheiro. Os 3 funcionários dependem da movimentação. Eles dependem disso para pagar o aluguel. Tem gente que não entende. Olha, quase 80% da economia brasileira são pequenos negócios. Tem empresários que eles montam tudo. Depois que tiram as custas, pagam os funcionários, os caras ficam com R$2.500, R$3.000 por mês para manter a família. Isso é a realidade da maioria dos pequenos empresários brasileiros. 72% da economia brasileira é economia de rua. 72%. Aí você tira as pessoas da rua, pronto. Acabou. Então, aí o que é que a gente tem? Ah, não, mas aí a gente tem que salvar os doentes. Meu querido, você acha mesmo? Bota uma população inteira. Veja, Ícaro fez uma live, tá, agora, esses dias, que ele disse que estava ele foi com o ouvinte, inclusive, estava só a nata, né, dos grandes empresários. Sabe qual era a estimativa que os caras estavam trabalhando com 2 ou era 3 meses de fechamento? 40 milhões de desempregados. 40 milhões de desempregados. Esse dado é da XP. A XP Investimento fez esse cálculo. 40 milhões de desempregados. São 40 milhões. Sabe aquela crise que estava todo mundo louco? Eram 12. Os dados oficiais eram 12 milhões. E estava todo mundo louco. Imagine 40 milhões de desempregados. Imagine legiões de pessoas, famílias subnutridas, pessoas desesperadas, tá certo? Pessoas completamente desesperadas. Quando você chegou no grupo, tá, agora, aquele vídeo da senhora no Rio de Janeiro, na lotérica? Não, isso aí eu não vi, não. Que era o seguinte, era uma senhora, visivelmente pobre, dizendo que não tinha como pegar o dinheiro, porque a lotérica estava fechada, e morava numa casinha com mais 8 pessoas. Quer dizer, com mais 7 pessoas, sim, e ela era a 8ª pessoa. E ela dizia, aqui é 1 quilo de feijão por dia. Eu vou fazer como? Sem o dinheiro do Bolsa Família. Eu vou fazer como? Veja, o pessoal tá ficando louco. Todo mundo tá agora. Isso aqui eu quero que todo mundo preste atenção e faça esse exercício. Todo mundo que está defendendo com unhas e dentes, que se faça um fechamento por 2 ou 3 meses, são pessoas que ou têm capacidade de passar esses 2 e 3 meses sem passar fome, ou podem fazer isso, ou então não estão entendendo. As pessoas que eu vi aqui, que são minhas amigas e meus amigos aqui passando nos stories escandalizados, são ou pessoas que já têm seu dinheiro fixo por mês, funcionários públicos que podem se manter, são pessoas que têm uma reserva de dinheiro, são pessoas que não vão passar fome. Todo mundo que se não trabalhar não recebe, que se não trabalhar fica com fome, não está feliz com o fechamento. E nem pode estar, porque ele é impossibilidade. E ainda mais, ele é uma impossibilidade se você comparar a sanidade disso com o número real, para a gente já estar caminhando aí para os últimos 15 minutos, o número real da epidemia. Que, deixa eu dizer, ninguém sabe de nada da epidemia. Ninguém tem números assim. Por exemplo, a gente não tem como... Eu vi o artigo aqui do... cadê, meu Deus? O artigo do cara lá de Yale. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Exato. Ele dizendo o seguinte, né? O Dr. Ioannis. Ele dizendo que a estimativa real é que a taxa de mortalidade gira em torno de 1%.
É de 0,00 não sei quanto até 1%. Ou seja, é uma janela muito grande, né? Só que essa janela muito grande é de um tipo específico da população. 85%, não vou nem estar, mais de 80% das pessoas vão ter coronavírus e não vão desenvolver sintoma algum, jamais. Elas não vão nem saber que estavam infectadas algum dia. Certo? Tem esse dado. Isso implica dizer que, se a gente fechar todo mundo, é como se você desse um banho na criança e jogasse o menino em água suja junto. Assim, não dá para fazer isso, né? E aí fica a solução, Taiguara. Dito isto, se o fechamento ele é uma impossibilidade, e por definição, se você tem uma solução impossível, a solução não pode ser aplicada, porque a solução é impossível. Como é que se aplica uma solução impossível? Não dá. Se ela é impossível, ela não pode ser aplicada. Na ausência dessa possibilidade, o que é que pode ser feito? Tanto para resguardar a questão econômica, quanto para o tratamento dos doentes, que também o coronavírus não é uma mera gripezinha, né? Quem fica doente de verdade, fica doente de verdade. Não fica com sintomas de gripe. Quem desenvolve mais, ele fica doente mesmo, com uma pneumonia crônica, né? A maioria das pessoas vai ter só uma gripezinha, mas uma parte não vai. Então, como é que você junta essas duas coisas? Olha, uma das coisas que me surpreendeu durante toda essa história do coronavírus é como boa parte do Ocidente estava despreparado para a perspectiva de uma arma biológica. Isso aí se tornou evidente. Isso é uma fraqueza do Ocidente, precisa ser resolvida já. Da mesma forma como o pessoal em 2001 estava despreparado para o World Trade Center, agora estava despreparado para a perspectiva de uma arma biológica, certo? Isso aí pode ter sido lançado até de forma não intencional. Isso pode ter sido um acidente, como Chernobyl. Ou isso pode ter sido até uma coisa que não veio de causas humanas, né? Pode ter sido realmente de costumes alimentícios, como estão dizendo, enfim. Mas veja, todo mundo está despreparado. E essa doença, ela tem uma peculiaridade que as pessoas elas precisam entender de uma vez por todas. Vamos citar um chinês, Sun Tzu. Sun Tzu diz que quando você vai para uma guerra, você tem que conhecer o seu inimigo. Quando você conhece o inimigo, aí é que você batalha contra ele. Você não vai adotando medidas e saindo feito louco, tá entendendo? Sem saber o que é o seu inimigo. Que é o que o pessoal está propondo. Então o pessoal está entre dois extremos. É uma gripezinha, vou para o meio da rua, e tal, e não vai acontecer nada comigo. Isso é uma coisa. O outro extremo é, não, vamos ficar dentro de casa porque aqui a gente está protegido. Isso é outra coisa, certo? Você tem que entender o inimigo. O que é que essa doença tem de peculiaridade? A peculiaridade dela é que ela tem 15 dias de incubação, em que as pessoas ficam assintomáticas, e enquanto elas estão assintomáticas, elas continuam transmitindo a doença para outros de forma muito rápida, porque ela tem uma transmissibilidade fácil. Se você tem, isso eu comparei no meu Twitter, a existência de vários agentes secretos de um país inimigo. Esse negócio de, não, vamos só isolar os sintomáticos, não. O problema está justamente em quem pegou a doença e não sabe, porque essa pessoa é a que vai num idoso e acha que não está com doença, aí transmite para o idoso. É a que vai num doente, numa pessoa que tem câncer, etc., transmite a doença sem saber. O problema é o assintomático, entendeu? A Coreia do Sul percebeu isso. O Japão percebeu isso. O que é que eles fizeram? Eles começaram a testar antes da doença se desenvolver. E quando eles descobriam na fase inicial de teste, na fase inicial da doença, eles isolavam a pessoa. Na maior parte dos casos, a pessoa se recupera e volta ativa, imunizada, entendeu? Mas ela não transmitiu. Então, ali é que se interrompe a linha da transmissão. Isso está sendo feito? Não está. Então, essa é uma perspectiva que tem que ser adotada. É preciso começar a tratar os assintomáticos como um problema, porque o assintomático, ele é como um agente secreto. Ele é como um agente inimigo que até sem saber está contribuindo para o outro lado.
Se a gente ir experimentar a coisa como um terreno de guerra, é isso que acontece. Segundo ponto, a questão dos territórios, né? Se você tem um território de guerra, você tem que dividir qual é o seu território. Então você tem territórios mais afetados e territórios que têm que ser preservados. Existem lugares no Brasil que não foram afetados pela doença. Não tem problema que esses lugares continuem a produzir. Você separa as coisas. São Paulo está afetado pela doença? Está. Então comecemos a isolar dentro do estado de São Paulo o que é que pode ser isolado. Não é? Também não é o estado todo. Rio de Janeiro está com problema? Tá. É claro que o Rio de Janeiro está com problema. Eles fizeram carnaval no meio do surto. É evidente. É evidente. Tá entendendo? Isso foi uma escolha. Isso, né? Que o meio do exatamente. Se deu no carnaval. No carnaval. Isso foi uma escolha. Hoje está aí chorando. Não vamos fazer. O coronavírus está invadindo o estado de São Paulo, está invadindo o estado do Rio. Mas é claro. Vocês optaram por fazer o carnaval e receber um monte de turistas numa festa orgiástica no meio de um surto pandêmico. É evidente que isso ia acontecer. Isso é tão evidente, que eu não sei como é que as pessoas pagaram para ver, entendeu? Esse é um ponto. Aí você tem que zonear. E você tem que ir testando nessas áreas para descobrir os infectados. E você tem uma coisa que não foi feita no Brasil, é você tratar dos aeroportos. Os aeroportos são a porta de entrada. Então você tem que começar a testar especificamente nos aeroportos e fechar as entradas de voos de lugares mais complicados. Veja, os Estados Unidos cometeram um erro nisso aí. E eles reconhecem esse erro, tanto é que já corrigiram. Eles fecharam em janeiro, dia 30 de janeiro, eles fecharam a entrada de aviões vindo da China. Até aí, tudo bem. Mas essa medida foi correta. Mas o que foi que aconteceu? Os chineses pirateavam o voo. Então eles iam para a Europa e da Europa pegavam outro voo para ir para os Estados Unidos. Então o voo não estava vindo da China. Então, qual é o problema? Você tinha como burlar a coisa. Qual é o problema? O que tem que ser feito é testar nos aeroportos. É isso que a Rússia começou a fazer. E a Rússia, na verdade, o Putin foi radical. O Putin ele fechou a fronteira com a China, já no primeiro mês. Ele começou a testar quem entrava no país, né, com todo mundo que entrava no país através dos aeroportos. Ele testava e ele deportou os chineses. Então ele fez um negócio lá. Mas o Putin é um autocrata, então ele pode fazer essas coisas. Só não foi mais radical que na Coreia do Norte, que as pessoas são assassinadas, né? Tá doente. Aí os números da doença tendem a cair, de fato. Exato. Aí, veja, quando você consegue perceber que a doença tem essa peculiaridade de assintomáticos que transmitem com facilidade, aí você entende que é justamente aí que está a fraqueza dela. Então, se a gente começa a controlar os reais infectados e assintomáticos, então você consegue interromper o fluxo da doença. E aí você consegue tratar ela. As pessoas vão adoecer? Vão. Mas aí você... Vão. Mas aí você consegue minorar isso. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Ontem no Twitter eu postei uma série de estudiosos que falam isso. Eu vou citar só o nome de alguns aqui. Trevor Bradford, que é um imunologista lá de Seattle, né? Uma autoridade no assunto. Mark Lipsitch é outro epidemiologista lá americano. Kai Kupferschmidt, que é lá da Universidade de Bonn, na Alemanha. Todos eles dizendo a mesma coisa. Tem que testar, descobrir os assintomáticos e isolar. Os assintomáticos são o grande problema dessa doença. Ela é uma doença insidiosa, ela é realmente um negócio da China, tá entendendo? Ela é uma armadilha. Então, esse é um problema. Tá? Antigamente, a gente vê aqueles filmes da Guerra Fria, o pessoal morria de medo de agente duplo, né? Espião a KGB tinha uma rede de espiões espalhada por todo canto. Se a gente interpreta isso aqui como uma operação de guerra, o assintomático, sem querer, ele é um agente duplo, ele é um agente do outro lado.
Então é isso que tem que ser percebido, em primeiro lugar. E aí você dá tempo para que as coisas vão caminhando para o tratamento, para uma vacina daqui a 1 ano e meio, sem colapsar o sistema. Exato, É Taiguara, isso que porque tem só que uma coisa começar a ser feito. que é só um adendo aí. Porque é o seguinte, como eu, assim, já faz uns 15 dias eu fiz uma sequência de stories dizendo isso. Um dos maiores problemas não é necessariamente a taxa de mortalidade da doença. Que é claro, e novamente vou fazer um parênteses, para qualquer pessoa que perde uma pessoa, essa dor é única e essa pessoa não é um número, ela não é uma estatística. Tá certo? Então, só morrem 100 pessoas. Porra, imagina a dor de 100 famílias. Entendeu? Então, Isso. assim, não é pela gente não morrer ninguém. Né? Então, assim, não é disso que se está falando. Mas, como você tem que falar em larga escala, então a questão estatística, ela tem o seu valor. Tá certo? Então, assim, se você considera, né, que um grande número de pessoas vai procurar o sistema de saúde, é óbvio que muitas outras morrerão por conta disso. Ou seja, todo o sistema de saúde, todo o sistema funerário, ele está no limite. Se a gente chegar aqui no Campo Santo, você vê aquelas cenas na Itália, né? Os caixões sendo levados. Mas se você chegar aqui no Campo Santo e 100 pessoas em Campina Grande, uma cidade de quase 400 mil habitantes, se 100 pessoas morrerem no mesmo dia para se enterrar no Campo Santo, você vai ter caminhões com caixões na porta do cemitério. Porque o sistema funerário também, ele está no limite. O sistema hospitalar, ele está no limite. Qualquer pequeno aumento vai levar ao colapso do sistema. Então, assim, o que eles chamam de achatamento da curva é o tempo para que o sistema não colapse. Então, bora lá. Você falou uma medida de testagem. Existe outra medida, aumento de leitos, hospitais de campanha. Ou seja, o que é um hospital de campanha? O hospital de campanha é o seguinte, tem um terreno, chega o exército, monta umas barracas com suporte hospitalar suficiente para dar os primeiros atendimentos às pessoas, tá certo? Então, com isso, você aumenta 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 leitos. Eu não faço a menor ideia de por que as Forças Armadas já não estão em cada capital brasileira construindo hospitais de campanha. Exato. Não Exato, eu também não faço. Já era para estar lá. Entendeu? Eu não faço a menor... Eu comentei isso um dia desse. Não há mais razões para as Forças Armadas não estarem fazendo duas coisas. Primeiro, testagem maciça. Segundo, hospitais de campanha. Isso tudo que você está dizendo, e que eu estou falando aqui também, nos Estados Unidos eles estão fazendo exatamente isso aí. As Forças Armadas, eu estava vendo, eu recebi há pouco a notícia, isso é de agora à noite, aconteceu agora. Trump ele aprovou a declaração de desastre em Nova York, Texas, Califórnia, Washington e Louisiana. Para quê? Para que a Guarda Nacional possa estar nesses lugares. A Guarda Nacional faz o quê? Ela está testando o pessoal em rodovia. Então você vai entrar aqui, meu amigo, deixa eu passar o teste. Opa, tá doente, vai ter que ir para quarentena. Não tá doente, está podendo entrar. Então esse é o ponto, é isso que a gente tem que fazer. Eles estão transformando lá parques públicos e estádios em hospitais. Isso tem que ser feito em todo lugar. No Pacaembu, exatamente. Só que assim, isso tem que ser feito assim, lá que está o foco e preventivamente nos lugares que... Exato, exatamente. Entendeu? Porque é o seguinte... Mas e por que estão crescendo? Esse é um ponto. Por que estão crescendo? Os números estão crescendo por causa da... A Kim perguntou isso há pouco. Lá está crescendo mais do que na Itália. Por causa da política de testagem. Quando eles testam mais, eles descobrem mais gente. Aí eles conseguem isolar essas pessoas. Aí aqui a gente olha, não, o Brasil só está com 2.000, mas não está nem a pau. O Brasil está com muito mais do que isso. Tá entendendo? O pessoal vai ter um susto quando começar a testar, porque vai começar a aparecer os casos. Olha, o Nassim Taleb, ele diz uma coisa muito certa. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Tá entendendo? Você não ter a prova de que a coisa não existe, não quer dizer que ela não exista de fato. Você só não tem a prova. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Isso ele diz exatamente no capítulo sobre epidemias. Ele fala exatamente isso. Então, não dá para a gente contar com isso. A gente tem que se preparar dessa maneira. Agora, tomando medidas racionais. Né? Exato. Então, assim, olha, de tudo isso que a gente falou, veja só, minha gente.
o escândalo com relação a salvar a economia ou vidas é um escândalo, me perdoe quem estava com essa ideia, mas é um escândalo de pura ignorância. De pura Irreal. ignorância, irreal, ou então de alguém muito malicioso que está querendo confundir. Certo? Então, assim, de verdade, se você tem essa postura e você não era malicioso, porque senão você não estaria nem aqui, então não se sinta ofendido, mas era isso. Era um desconhecimento da natureza da economia, né? Como um mantenedor das vidas, na verdade. Então, assim, não existe essa falsa discussão. Agora, a ausência da atividade econômica, milhões de desempregados, legiões de pais de família, legiões de mães desesperadas, transtornos psíquicos, transtorno de ansiedade, depressão, suicídio, criminalidade. Cara, isso faz vítimas reais. Isso faz vítimas reais. Assim, é mais fácil o Brasil chegar num cenário de The Walking Dead, de apocalipse zumbi, com a quarentena total, do que com corona. Mas, assim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Certo? Então, esse ponto, isso não existe. A segunda coisa, é possível manter a população ativa desde que se tome medidas que, como eu conversei agora e Taiguara também falou, não há razão para não ser feita. As Forças Armadas estão aí para isso. O Exército já era para ter sido colocado na rua há muito tempo. A quantidade de leitos tem que aumentar, porque o sistema não pode colapsar. Se o sistema colapsar, meu querido, vai ser tanta morte. As mortes secundárias serão maiores do que as mortes por corona. Isso, exatamente. Se eu chegar Ô Pedro, desculpa, só um parêntese. Você aí tocou num ponto que está completamente ausente do debate público. Quando eu vejo o pessoal minorando, né, a questão da peste chinesa, eu sempre me lembro de... eu só chamo assim, peste chinesa. Quando eu vejo o pessoal minorando, eu só lembro disso aí que você está dizendo. O pessoal diz, a letalidade é muito pouca. Ah, ok, a letalidade é pouca. Porém, é uma doença que, quando pega, inclusive em jovem, ela necessita de tratamento intensivo. O Yoram Razone falou isso hoje. Gente jovem, quando pega a doença de fato, também precisa ir para a UTI. Se recupera, não morre, mas vai para a UTI. Então aí gera um dado, que foi o que você falou muito bem agora, que ninguém está tocando. É a morte secundária. Quando você ocupa a UTI, a letalidade indireta da doença é maior, porque Exato. Você fechou o acesso de outras pessoas. Ó, tem muita gente aqui. Taiguara, tu se importa de abrir mais uns 15 minutinhos outros? Porque eu tenho uma aula nem às um pouco. Eu tenho aula às 9, então dá pra gente, se estender o assunto, abrir mais uns 15 minutinhos outros. Olha, eu tenho o dado aqui, em Campina Grande, né, para quem ainda não me ouviu dizer isso, minha mãe é técnica de enfermagem da área vermelha do Hospital de Trauma. Da área vermelha do Hospital de Trauma, que é onde chega tudo, né? Pessoal, acidente, Sim. Tudo chega lá. E ela disse que lá tem, em média, se eu não me engano, são 30 leitos de UTI. Veja, praticamente os 30 leitos, praticamente todos, estão ocupados o tempo todo. Se 40 pessoas precisarem de leitos aqui em Campina Grande de UTI, acabou o sistema de saúde de Campina. Porque tem 30 no trauma, tem 10 no Pedro I, tem alguns outros sites particulares. Bora dizer que tenha 100 leitos de UTI na cidade. 100 leitos, pô, de UTI na cidade. E você pega estados como São Paulo, a grande capital São Paulo, assim, não tem 200 mil leitos de UTI em São Paulo, não. Tá entendendo? Então, assim, se um pequeno número de pessoas entrar no sistema de uma só vez, o sistema quebra. Só que enquanto o pessoal está sendo tratado com corona, tem gente infartando, tem gente sofrendo acidente, tem gente tendo crise epilética grave, né? Tem gente imunodepressivo, diabetes, HIV, sei lá, qualquer outra doença desse tipo. Tem gente que tem mal súbito e precisa do UTI. E aí, esse pessoal faz o quê? Os 30 leitos estão ocupados do corona. Morre. Você morre. Então, assim, se não achatar a curva, se os hospitais de campanha não forem feitos, isso para mim, eu não sou epidemiologista, eu estou falando aqui como impressão de alguém que leu um pouquinho sobre o assunto. Mas, cara, assim, tem que aumentar as vagas. Assim, isso é um negócio que não tem o que se discutir. Tem que aumentar as vagas. Porque é isso que vai desafogar o sistema. Mais algum ponto agora?
Você vai encerrar e abrir outro? Eu vou encerrar e abrir outro. Certo? Pessoal, a gente Tá vai ok. encerrar e abrir Encerra. outra mais uns 15 minutinhos. Salva aí o vídeo também, viu? Não Certo. esquece. Tá certo. Não, Vamos vamos lá. lá de Você novo. ia. Exato. Você ia comentando. Essa questão do que você está falando aí dos hospitais de campanha e a questão da testagem também, todas elas são medidas que deveriam fazer parte, digamos assim, de um protocolo para atuação nesse tipo de caso. Eu vi que em outros países isso é o protocolo para atuação nesse tipo de caso. Veja, alguém parou para se perguntar por que na Coreia do Sul e no Japão eles conseguiram fazer isso tão rápido? Por quê? Uhum. Porque eles têm um protocolo para arma biológica. Porque eles estão do lado da China e da Coreia do Norte. Entendeu? Então, eles têm um protocolo de arma biológica, então eles sabiam como agir de forma rápida. Foi exatamente o que eles fizeram. Na hora que surgiu o negócio, o que é que eles começaram a fazer? Testar todo mundo, geral, na população. São países menores? São, mas tem populações muito grandes. Então eles foram eu acho que testando. a Coreia tinha tido um surto em 2015 também. Isso, exatamente. E ela já tinha visto o que tinha dado certo e o que não tinha dado certo. Exatamente. Eles têm um protocolo para a questão de doença, não só porque surgem muitas dessas doenças respiratórias surgem lá na Ásia, né? Você tem SARS, que é o irmão gêmeo do corona. Corona, aliás, não é uma doença, né? Corona é uma família de vírus, é porque agora, pessoal, todo mundo chamou coronavírus como se fosse um só, mas o SARS antigo, ele é o irmão gêmeo dessa atual. Essa atual é a evolução do SARS, é por isso que é chamado SARS-CoV-2. Exato. Você tem o MERS, que vem de lá, o H1N1 vem de lá. Então, todos esses vírus surgiram de lá. Então, eles sabiam que existia esse problema das doenças, propensão a sair doença de lá, daquela região, e o problema da arma biológica. Então, havia um protocolo, e o protocolo é esse: é testar o pessoal, isolar, né? Isolar os reais infectados, ainda que assintomáticos, foi o que eles fizeram. Então, por isso a curva foi achatando. Se olhar todos os gráficos de todos os países, você vai ver que só o do Japão e o da Coreia estão assim, deitado. O restante está tudo assim. Inclusive o nosso gráfico brasileiro, ele infelizmente está acompanhando o gráfico da Espanha, que é o país que está sendo mais atingido após a Itália. Então, isso é uma coisa que nos deve levar a pensar. A gente tem que adotar uma estratégia de testagem logo, dividir o país em zonas, porque não está atingindo do mesmo jeito em todo lugar, e como você disse, fazer hospital de campanha. Porque se você está numa situação... Isso é uma situação de guerra. A diferença é que não estão jogando bomba. A diferença é que está atingindo as pessoas, que é o melhor tipo de guerra que existe. Porque você não destrói a infraestrutura. Exatamente. Bomba destrói infraestrutura. Bomba destrói indústria, bomba destrói hospital. Agora, você matando pessoas, você não faz isso. Especialmente se você mata só velhos. Porque os jovens ficam dependentes economicamente com a ocorrência de uma crise econômica, os jovens ficam dependentes do invasor. Eu não estou querendo dar indiretas do que está acontecendo, mas é possível tentar imaginar.
né? A situação toda, a situação é essa. A gente tem que começar a pensar em protocolos para essa situação. Agora, protocolos reais. Esse negócio está fechando tudo. Isso aí vai causar não só um problema sistêmico de economia. Quando você causa um problema sistêmico de economia, você leva também à falência do sistema de saúde. A gente não tem só problema com o coronavírus, a gente tem problema com várias outras doenças, tá entendendo? Como você falou, as pessoas vão começar a parar de ter onde ser atendidas por outras coisas. Não existe isso. A gente tem que evitar o problema sistêmico. Nós temos que ser proporcionais e racionais com aquilo que nós vamos fazer. E nós temos que nos precaver contra inimigos externos. O Brasil ele está no centro no meio de uma disputa territorial. Olha, o Bannon, ele tem uma ideia a respeito do Brasil que é verdade. Para quem não sabe, a China, Steve Bannon, que foi consultor do Trump, né? E é um dos grandes cientistas políticos que nós temos hoje em dia. A China olha para o Brasil como o primeiro lugar para colonizar. E eles estão fazendo isso. Tá? Então, eles estão colonizando. Basta nós percebermos o que é que acontece quando você vai falar alguma coisa sobre a China. Já vem TV aí fazer editorial sobre são ineptos, não sei o quê, um chanceler idiota e tal e tal. Rapaz, eu nunca vi uma televisão, uma rede de televisão tratar os ministros, por mais incompetentes que fossem no Brasil, como a Rede Bandeirantes tratou o ministro Ernesto nessa questão da China. Isso é um indicativo. Não, o poder da China é tão grande agora. Para quem não sabe o que aconteceu, foi o seguinte. A embaixada da China oficialmente ameaçou um parlamentar brasileiro. E ainda disse o seguinte, ameaçou um parlamentar brasileiro, dizendo que ele deveria falar ou não, dizendo que ele é a família do presidente, praticamente xingando ele a família do presidente, e ainda ameaçando o Brasil, dizendo o seguinte: todo mundo que tentou se meter com a China levou um tiro no pé. Isso! Veja, tem um país estrangeiro, que a embaixada dele está ameaçando o meu país, certo? O que aconteceu? O presidente do Congresso foi lá lamber a China e dizer que eles estavam corretos, que eram maravilhosos. Rodrigo Maia foi falar isso. A Band colocou uma âncora de jornal oriental para fazer uma matéria falando das maravilhas do governo chinês. Veja, a China comprou tanto as pessoas aqui dentro, tem tanto poder aqui, que a embaixada deles pode cometer uma infração diplomática que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Vocês têm ideia do que é o poder disso na escala de relações internacionais? Porque um diplomata, ele é a voz do poder do seu país. Inclusive, uma embaixada não é território brasileiro. A embaixada da China é território chinês no Brasil. A embaixada dos Estados Unidos é território americano no Brasil. Assim como a embaixada brasileira na Espanha é território brasileiro na Espanha. Quer dizer, se um brasileiro comete um crime e consegue cair dentro da embaixada, ele não pode ser colocado para fora do portão, porque a embaixada é território brasileiro. A polícia da Espanha não pode entrar na embaixada. Vocês estão entendendo? Aí vem é quase um ato de guerra. É um ato declaratório e não aconteceu nada. Todas as autoridades do país foram defender a China. Veja, o nível de poder necessário para o cara se sentir seguro, o embaixador se sentir seguro, numa mensagem oficial, fazer uma coisa dessa, cara, já foi. Pedro, veja só. Esse embaixador que está aqui no Brasil, ele, que é o Yang Wanming, para você ter ideia de como a China trabalha no mundo. O pessoal acha que Donald Trump fala lá, fica o tempo todo falando China, 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 que isso aí é por besteira, né? Mas, veja só, o Wanming, ele já trabalhou, antes de estar aqui no Brasil, ele trabalhou na Argentina. Os chineses fizeram um acordo na época do governo dos Kirchner, lá na Argentina, para montar uma base de pesquisa
no sul da Argentina, lá na Patagônia, se não me engano. E eles assinaram um protocolo conjunto de que poderia montar, a Argentina aceitava montar essa base desde que ela fosse de uso comum de chineses e argentinos. O pessoal começou, a China aceitou, fez um contrato, um protocolo, assinaram um acordo e tal, beleza. Começou a China a construir, não podia entrar um argentino dentro da base. E a China construindo, não podia entrar um argentino. A Argentina pedia acesso, não davam, O Maurício Macri entrou e disse, não, tem que rever esse negócio aí, vamos ver, a gente quer acesso. O acordo que a gente fechou foi o de ter acesso à base também. O embaixador chinês, o Ming, na época estava lá na Argentina. O mesmo daqui do Brasil, estava lá na Argentina na época, balançou a cabecinha e disse, não, tudo bem, a gente aceita. Mas olha aqui essa cláusula de acordo aqui. Sabe o que é que tinha na cláusula do acordo? Dizendo que se a Argentina questionasse o poder da China sobre aquela base territorial no sul da Argentina, a China tinha direito de revisar todos os acordos que foram firmados com a Argentina nos tempos passados, inclusive os comerciais. Então, isso é uma chantagem econômica de um nível inimaginável. Eles pegaram um território ao sul da Argentina só para eles e disseram que se quisesse mexer naquilo ali, eles iam revisar tudo que tinha sido feito. O Macri cedeu na hora. Então a gente está deixando esse tipo de coisa acontecer. Imagine se esse país estiver quebrado. É por isso que os Estados Unidos não querem deixar o país quebrar. É por isso que o Trump fez um pacotão de jogar 2 trilhões de dólares aí na economia. Uma medida que Paulo Guedes se adiantou também, né? A liberar alguns bilhões emergenciais. Sim, né? Tem que liberar. Na situação atual não tem o que fazer. O governo vai ter, é aquela coisa agora. O problema da ideologia é porque você corta um pedaço da realidade e a realidade nunca cabe na teoria, né? Você tenta forçar a estrelinha dentro de um círculo, igual uma criança, mas você nunca consegue. Então, se você pega, você vira um ideólogo à direita, mas o Estado liberal, meu filho, o negócio agora é intervir. Se o Estado não intervir com dinheiro pesado, pode esperar a quebradeira completa. Veja, esses 15 dias já quebrou um bocado de gente. Outros já foram demitidos. Né? As pequenas a situação é atípica. Problemas. Exato, a situação é atípica. Você vai lá e faz uma intervenção. Agora, assim, disso tudo que se deve dizer. Veja, minha gente, no final das contas, as coisas têm que ser olhadas com racionalidade. Eu, por exemplo, veja, a pessoa que eu mais amo no mundo é do grupo de risco. Só que eu não posso olhar essa situação projetando o meu sentimento pessoal num conjunto de soluções. Veja, o meu sentimento pessoal do risco e do cuidado com aquela pessoa que eu amo, ele não vai resolver o problema da peste chinesa no Brasil. Então, assim, eu não posso dizer, fica todo mundo. Por quê? Porque eu estou com medo. Então, assim, eu defendo uma coisa como se fosse uma medida racional, quando, na verdade, a minha motivação mais interna é o medo. Então, assim, aquela racionalidade, ela é apenas uma maquiagem. Ela é uma roupa colocada sobre um corpo pútrido, entendeu? Então, você está com uma roupa lá sendo colocada sobre um corpo chagado, que é exatamente o medo. Então, as pessoas estão achando que estão tomando decisões racionais, estão tomando decisões políticas, estão julgando decisões políticas, não baseadas na racionalidade que a situação exige, mas de um medo interno. Então, assim, isso tem que acabar. Simples assim, senão as coisas não andam de maneira alguma. E mais, as medidas têm que ser tomadas agora, porque, só para a gente encerrar, além de tudo isso, nós temos uma mídia, nós temos uma classe política, nós temos uma classe jurídica dos altos tribunais brasileiros empenhados em derrubar o presidente. Então, no meio disso tudo, a gente ainda tem um caos político, ou seja, a galera se aproveitando disso para causar uma instabilidade política. Então, veja, o Brasil está numa situação, meu amigo, que é uma coisa... Eu não vejo um paralelo assim que aconteceu, sei lá, talvez a coisa tenha acontecido
sei lá, República do Weimar, bora botar uma coisa assim. Mas mesmo assim ainda não foi, porque você tem um governo com legitimidade, né? Assim, é um negócio atípico até o limite, entendeu? É uma coisa que não está acontecendo. Isso nem aconteceu lá nos Estados Unidos com o Trump. Essa calhordice que estão fazendo aqui no Brasil, né? Porque quando o Trump resolveu assinar o ato de defesa, tratando a situação do coronavírus como se fosse uma situação de guerra, então, nessa circunstância, o presidente americano ele pode mandar uma empresa produzir determinado bem, e ele, de fato, mandou. Ele mandou as empresas produzirem ventiladores, respiradores, máscaras, álcool em gel, bens de primeira necessidade para tratar conter a doença. Quando o Trump resolveu fazer isso, perguntaram para Nancy Pelosi. O pessoal sabe quem é a Nancy Pelosi? A Nancy Pelosi é como se fosse a Maria do Rosário tratando com o Bolsonaro, entendeu? Exato. Então, Imaginem a Maria do Rosário sendo presidente da Câmara dos Deputados com o Bolsonaro presidente do Brasil. Isso é a Nancy Pelosi com Donald Trump lá nos Estados Unidos, certo? A Nancy Pelosi é aquela mulher que rasgou o discurso de Trump quando o Trump fez o discurso do Estado da União, né? Então, essa é a situação. Aí, perguntaram para Nancy Pelosi o que ela achava de Trump estar utilizando a Lei de Proteção e Defesa lá nos Estados Unidos para tratar do coronavírus. Sabe o que a Nancy Pelosi respondeu? Ela fez: o presidente dos Estados Unidos deve utilizar de todos os poderes extremos que ele tem à disposição para debelarmos esse mal. Exato. Imagina. Quando tu postasse lá, eu fiz não. É porque a gente tem um grupo, né? O grupo, a gente devia pagar para a galera só ver a movimentação do grupo. Iríamos ganhar muito dinheiro. Mas ia mesmo, viu? Ia ganhar muito dinheiro. Mas enfim, quando tu jogasse lá, eu fiz não, pô. Pelosi não disse isso, não. Ela odeia Trump com ódio visceral. Essa imagem do discurso não era assim, minha gente, que ela pegou e rasgou. Foi o seguinte: ele estava discursando no Congresso, ela estava sentada atrás dele, né, como o papel que lhe cabe. Quando ele termina o discurso dele está na mão dela, a câmera está focando nele, ela se levanta e rasga, assim, com um ar de desdém. É dessa pessoa que a gente está falando, tá certo? E essa Exatamente. Pessoa disse isso. Então, assim, pra você ver, aqui não tem esse espírito, tá entendendo? Não tem o espírito de vamos fazer o que é necessário. Não, aqui o pessoal está pensando na politicazinha de amanhã, na picuinha de... Isso é um problema grave, não só da nossa classe política, mas também existe um problema grave em relação a isso na nossa direita. O pessoal também só fica pensando em picuinha e tal, acontecendo essa merda aí toda, e todo mundo só... É uma coisa muito mesquinha, sabe? É uma coisa muito mesquinha. E tem que parar com isso, pô. Tem que parar com isso. Os democratas lá dos Estados Unidos tentaram fazer palhaçada essa semana com esse pacote de estímulo. Por quê? Porque eles sabem que depois de sair, pô, acabou. Não tem eleição mais nos Estados Unidos. Não tem eleição. Esqueça, acabou-se a eleição americana. Acabou. A eleição americana acabou depois de sair. Exato. Entendeu? Porque Trump está com a aprovação, por causa do combate que ele está fazendo, de mais de 60%. Já estão demonstrando lá. E quando ele der um pacote de estímulo que vai fazer com que os americanos saiam dessa porcaria em que foram colocados por causa de uma doença chinesa, já não tem eleição, acabou. A eleição acabou, esqueça. Vai ser homologação, né? Vai ser homologativa. Exato. Eles quiseram fazer uma palhaçada essa semana. E aí o pessoal caiu tanto em cima, todo mundo caiu tanto em cima, que eles desistiram na mesma hora, aprovaram o pacote de estímulo. Então, isso é um tipo de maturidade que tem que ser desenvolvida aqui. Agora, é claro que isso aí só vai poder ser feito com aquilo que você falou, restaurando a inteligência. Não Exato. tem como. Voltamos ao início, né? Então, assim, exato. O que é o mais urgente agora? Veja, enquanto está o período de quarentena completo, ele é necessário para a coleta de dados, para dar um freio na disseminação imediata. Mas depois disso, você tem que voltar à vida normal e tomar os cuidados com aquelas pessoas que são do grupo de risco, tomar cuidados reais. Veja, não me parece que estamos diante de uma brincadeirinha, como muita gente da direita coloca aí nos grupos, né? O fato de ter uma baixa taxa de mortalidade não quer dizer que aquilo é uma brincadeira, porque a morte é sempre séria, porra. A morte é sempre uma coisa séria.
Se você tem uma taxa de mortalidade de 0,0001%, a morte daquela pessoa que faz parte da estatística é séria. Então, assim, não dá para tratar com leviandade uma coisa relacionada com a morte, certo? Mas também não dá para tratar com covardia, porque a covardia é um tipo de brincadeira. Isso. Porque a covardia também é um tipo de infantilidade. Que todos nós Não é uma temos realidade. Maior... exato. Todos nós temos em maior ou menor grau, mas é uma coisa que a gente tem que lutar para acabar com isso, né? Então, assim, Isso. tem que ser feito, tomadas medidas sérias, né, da nossa parte, mas a quarentena total, ela é uma impossibilidade. Eu digo categoricamente que trará muito mais danos do que se você deixasse 3 carnavais do Rio de Janeiro rolando. A médio e longo prazo, a quarentena total vai gerar mais problemas do que isso. E não é figura de linguagem. Veja, isso aqui que eu falei não é figura de linguagem. Certo? É quase uma descrição estatística do negócio. Né? Vai ser isso que vai acontecer. Então, para quem estava assim, em dúvida sobre o que pensar, meu Deus, e o discurso, acabou-se o mundo. Minha gente, esqueça a forma, certo? Pense apenas numa coisa. Não dá para continuar a quarentena do jeito que está. E as pessoas que estão defendendo ou não conhecem o que é uma quarentena, ou não conhecem as medidas necessárias, ou estão usando a crise para seus próprios fins políticos ou ideológicos. É isso que está acontecendo. E assim, veja, quem está aqui não é o povão, não. Eu duvido que uma pessoa que está aqui, não vou duvidar 100%, pode ter, mas vai ser muito baixa das taxas das pessoas que estão assistindo aqui, aquelas que estão preocupadas com o Bolsa Família da semana que vem. Então, assim, o povão, ele entende isso. Isso é preciso ser dito aqui, Taiguara. Eu garanto que se eu chegar no porteiro aqui, ele vai dizer, meu amigo, como é que eu vou ficar parado? Não tem como eu ficar parado, não. Não tem como. Eu garanto a você. Eu garanto. A massa, ela é mais consciente. Em certos aspectos, a massa, ela é mais consciente. É aquela coisa. Quem é a medida de todas as coisas? O porteiro. O porteiro é a medida de todas as coisas. Caio tinha razão. Então, você pega a opinião do porteiro sobre isso, ele vai dizer a realidade. Que é a realidade que ele passa. É a realidade que ele percebe. Então, assim, não nos deixemos enganar, tá certo? Tem muita coisa em jogo e muita coisa que não tem nada a ver com a doença. Nada a ver com a doença. Assim, é um outro nível, é um outro tipo de malícia, certo? É um outro tipo de ação e a gente tem que estar atento para isso. Né? Haveria muito mais coisa a se falar, né? Questionar aí questão de armas biológicas, questão da China no Brasil. Aí a gente podia falar do imperialismo chinês, a gente poderia falar da cultura, a gente poderia falar de 1 milhão de aspectos, essa coisa da inteligência mesmo, analisar os discursos, né? Agora, eu tô sempre tentando encaixar todos os discursos naquela coisa que o Olavo fala, né? Do significado do referente, que eu achei uma maneira maravilhosa de explicar às pessoas como elas estão sendo enganadas. Isso é maravilhoso para explicar. Então, assim, teríamos como fazer tudo isso, mas não vamos fazer porque eu vou dar aula às 9 horas, já vou atrasar um pouquinho para os recados finais do meu querido Taiguara, mas fica para a próxima. Taiguara, fala aí. Não, eu acho que é isso aí. A gente já falou até mais do que tínhamos planejado, né? Se despede aí das pessoas. Agradeço bastante e vamos fazer mais vezes. Você não é uma pessoa tão distante de mim assim, né? Exatamente. Vamos marcar mais vezes, vamos fazer outras. Tem muita coisa que foi perguntada e acho que vale a pena a gente fazer lives sobre esses assuntos também. Mas é isso, pessoal. A gente tem que... Eu fiz uma live há 2 dias sobre as virtudes para enfrentar esse momento, né? Porque muita gente... É como você falou naquela hora, fica transitando entre extremos contrários e, enfim, eu achei que era importante trazer a visão das pessoas que nós precisamos enfrentar realidades da vida de forma virtuosa. Então nós temos que agir com prudência, nós temos que agir com coragem, nós temos que agir com justiça, nós temos que agir com fé, com esperança, com caridade. Todas essas questões
elas precisam, todas essas virtudes, elas precisam estar presentes em nós para podermos enfrentar as situações reais da nossa vida. Não só uma situação financeira, que geralmente é o que o brasileiro enfrenta, a situação de violência, que também enfrenta, mas também uma situação de epidemia, que não é uma coisa muito comum de acontecer. E essa live está lá no meu canal no YouTube, quem quiser pode olhar lá, as virtudes em tempo de peste. E isso é o principal recado que eu queria passar para as pessoas. A gente precisa de virtudes no momento atual. Não é uma situação de escolha, isso é uma necessidade. Como você falou, a gente não pode agir com covardia nem com egoísmo. A gente não pode achar que se escondendo vai resolver o problema ou que jogando todo mundo na fogueira também vai resolver um problema. Não vai. A gente não vive, as pessoas, a maior parte do povo brasileiro não vive de iFood, não tem ar-condicionado em casa. É diferente, a vida caminha. Então a gente precisa ter caridade com essas pessoas e precisa ter caridade também com quem pode ser afetado pela doença. Agora, isso é a nossa realidade. O que é que a gente vai fazer com ela? A gente vai tentar equilibrar as tensões e não se desfazer no meio dessas duas coisas. Então, as medidas reais precisam ser adotadas no meio disso aí. Não é para ser indo para um extremo que só favorece uma coisa ou outro extremo que só favorece outra coisa. Não, isso se chama prudência. Tomar a reta decisão da forma correta, sem cair em extremos que atrapalham todos os lados. Exato. A arte de tomar a decisão segundo a reta razão. Então, isso. É exatamente isso. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui. Já fica palavrado outras coisas, sobre outros assuntos. Aliás, a gente tinha uma live, né, Taiguara? Estava palavrada há algum tempo sobre a filosofia de Olavo, sobre algumas coisas desse tipo. Mas o Coronga atrapalhou os planos e aí a gente teve que... Vamos fazer semana que vem. Se quiser marcar, a gente marca semana que vem. Pronto, beleza. E a gente faz, viu? Pois, pessoal, obrigado. Beleza. Dê um print nessa live. Antes que esqueça, dê um print nessa live. Marque a gente. Espalhe que essa live existe. Mande a live para as pessoas no direct, tá certo? Quanto mais isso for anunciado, melhor. Para acabar com esse medo mesmo. Para acabar com essa sensação de impotência e de histeria, tá certo? Então, dê um print. De preferência, né, agora. Dê um print interessante. Dê um frame bom. Dê um frame bom. Nos favoreçam. Nos favoreçam. A gente está aqui há 1h30, né, trazendo conteúdo para vocês. Então, nos favoreçam. Dê o print aí e espalhe, beleza? Tem gente que faz uns prints com a gente fechando o olho, com a boca aberta. Não, faça um print que favoreça. Exato. Viu? Pois, um abração. Até mais. Valeu. Um abraço, pessoal.